No ano de 2022, as operações com criptoativos declaradas à Receita Federal somaram 120 bilhões de reais. Sempre que um lucro é gerado e o dinheiro vai de uma mão para outra, o Estado pega uma parte para ele em forma de tributo. Se você é investidor, advogado, estudante e tem interesse em saber como funciona a tributação dos lucros quando uma pessoa vende o seu criptoativo, mas não tem a menor ideia de por onde começar, esse vídeo aqui é exatamente para você. Fala pessoal, meu nome é Thiago Barbosa, sou advogado tributarista, especialista em criptoativos e o objetivo do vídeo de hoje é passar para você de forma bem básica, sem juridiquês ou pelo menos com o mínimo possível, como que funciona a tributação quando uma pessoa física decide vender aí o seu Bitcoin, Ethereum, NFT, qualquer criptoativo e põe o lucro no bolso. Se você tem interesse em conteúdos como esse, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Valendo! Apesar do ano de 2022 ter sido totalmente turbulento no mundo dos criptoativos, mais de 100 mil pessoas físicas, somente no Brasil, fizeram ao menos uma operação com cripto por mês. Quando se trata de pessoa jurídica, foram 40 mil CNPJs transacionando todos os meses. Esses dados não são meras estimativas não, são números concretos e reais disponibilizados aí pela própria Receita Federal no seu site. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link se você quiser ver essa e outras informações que foram disponibilizadas pela Receita. O fato é que, mesmo num ano totalmente caótico, o mercado só no Brasil girou 120 bilhões de reais, o que mostra que o mercado de cripto veio para ficar mesmo. Mas nesse cenário, muitos advogados não têm experiência nessa área, não sabem como efetivamente ocorre a tributação dessas operações e acabam deixando os investidores sem informação precisa ou, o que é ainda pior, com informações totalmente equivocadas. Conversando com algumas comunidades de investidores aí na internet, já escutei mais de uma vez a ideia de que o Bitcoin não poderia ser tributado porque ele ainda não foi regulado. Essa ideia é uma ideia totalmente errada e ela decorre de uma má compreensão das notícias aí do mundo cripto que estão na mídia no dia a dia. Acontece que esse ecossistema cripto vai passar agora em 2023 por um processo de regulamentação. Isso quer dizer que os players, exchanges, tokenizadoras e etc., eles vão ter que seguir regras para atuar nesse mercado. Isso nada tem a ver com a tributação dos criptoativos. Para explicar por que o Bitcoin ele já é tributado mesmo antes de qualquer regulação, eu costumo usar uma analogia com os triciclos. Imagine que na década de 70 nós tínhamos no Brasil somente carros e motos. Quando o primeiro dono de triciclo surgiu ali na década de 70, ele se perguntou, e aí, eu já pago IPVA do triciclo? Ou eu preciso ter uma regra específica para dizer que o triciclo deve pagar o IPVA? Na verdade, o triciclo já pagava IPVA desde que surgiu. Isso porque a norma do IPVA, ela elege como um fato gerador da tributação o fato do indivíduo ser proprietário de veículo automotor. E como o triciclo é um veículo automotor, ele automaticamente já é tributado. A mesma lógica se aplica ao Bitcoin e aos criptoativos. Eles são entendidos pela legislação como uma espécie de bens móveis e por isso se submetem desde a sua criação à mesma tributação dos bens móveis. Claro que a gente está simplificando muito aqui. A ideia desse vídeo é que você entenda bem no básico como funciona a tributação. Faço esse alerta porque, sob a nomenclatura de criptoativos, nós temos ali diversos tokens com as mais variadas utilidades. Esse tema é um tema muito complexo e será certamente objeto aí de um novo vídeo. Mas só para entender como funciona no básico, eu acho que essa analogia é bem útil para você entender por que esse lucro já é tributado. Para facilitar a explicação, vamos focar aqui numa operação simples de compra e venda de Bitcoin. O imposto que incide sobre o lucro que você ofere quando vende o seu criptoativo é o imposto de renda, e nesse caso ele é apurado sob a sistemática do ganho de capital. O ganho de capital nada mais é do que o ganho que você obteve ao vender o seu ativo. Como que ele é calculado? Você vai pegar o valor que você vendeu o seu criptoativo e diminuir o custo de aquisição dele, o quanto que você pagou por aquele ativo. Vamos para a prática. Se você comprou um Bitcoin por 50 mil reais e depois veio a vendê-lo por 90 mil reais, o valor da venda, 90 mil, menos o valor que você gastou para comprá-lo, 50 mil,
vai te apontar qual foi o ganho de capital, ou seja, qual foi o seu lucro. Nesse caso, o seu lucro foi de R$ 40 mil. Sobre esse lucro de R$ 40 mil, você vai aplicar a alíquota de 15% do imposto de renda e vai recolher o seu tributo. Desse modo, supondo que você fez essa venda em dezembro de 2022, até o dia 31 de janeiro de 2023, você deve pagar esse tributo, ou seja, você vai entrar no site da Receita Federal, preencher os dados, gerar sua guia DARF, uma guia para pagamento, e vai efetuar o recolhimento desse tributo no mês subsequente à operação. Note que o momento de pagamento do seu imposto de renda é o mês posterior à sua operação de venda. Ou seja, não é a hora que você declara o seu imposto de renda, naquela declaração anual que a gente faz geralmente no mês de abril, que você vai pagar qualquer tributo. A tributação será exclusiva no mês posterior à operação de venda. Ao final desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para outro vídeo no qual eu apontei quais são os principais pontos da declaração dos criptoativos na declaração do imposto de renda de abril de cada ano. Se você entendeu bem o Basics até agora, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e continua comigo para a gente ver dois pontos elementares. Um deles é o limite de isenção, como que se calcula, e o outro, como que você vai calcular o seu custo médio de aquisição. Existe um limite de isenção? Ou seja, tem uma parcela do lucro que não é tributada? Se você está vendo esse vídeo no modo multitask, você está aí redigindo um e-mail, lavando a louça, fazendo alguma atividade extra, etc., eu sugiro que você pare só um pouquinho e preste bastante atenção nesse ponto. Isso porque esse ponto é muito importante e consiste no erro de mais de 90% dos investidores. A grande maioria dos investidores e até de advogados não consegue entender como funciona o limite de isenção. O limite de isenção para transações com criptoativos é de R$ 35 mil em operações mensais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se uma pessoa física vendeu até R$ 35 mil dentre todos os seus criptoativos dentro do mês, ela está dentro da isenção. Uma vez que essa pessoa ela venda mais de 35 mil no mês, todos os lucros que ela obteve serão tributados. Olha só a diferença. Muita gente escuta esse limite na pressa ou lê rapidamente, não compreende direito e fixa que o limite é de R$ 35 mil e passa a entender que quando tiver lucro de até 35 mil, esse lucro não vai ser tributado. Ou que a parte da venda até 35 mil não vai ser tributado. Tiago, acabei ficando confuso. Você falou várias operações diferentes. O limite é ou não é de 35? Ele é de 35 sim. Mas pense o seguinte, o limite de 35 funciona como se fosse um radar. Uma vez que você vendeu por mês mais de R$ 35 mil, todo o seu lucro que você tiver, ele vai ser tributado. Ele serve somente para saber se a Receita vai analisar suas operações ou não. Vamos para a prática. Suponha que você comprou um Bitcoin por R$ 30 mil e depois você veio a vender esse ativo por R$ 50 mil. A gente já sabe que o cálculo do ganho de capital é o valor da venda menos o custo de aquisição. Então, nesse caso, você ganhou R$ 20 mil, correto? 50 mil do valor da venda menos 30 mil, que foi o seu custo de aquisição. Mas e aí? Considerando o limite de isenção, você vai tributar esses 20 inteiros? Ou você vai tributar somente 15? Né? Que foi o valor que ultrapassou R$ 35 mil. A resposta correta é que você vai tributar os 20. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que o limite de isenção funciona só como um radar. É como se você fizesse duas perguntas separadas, sendo a primeira delas a seguinte: vendeu mais de 35 mil por mês? Vendeu. Se vendeu, você vai verificar todo o lucro que você teve e submetê-lo à tributação, igualzinho a gente fez no exemplo acima. Sendo assim, fixe bem na sua mente, não é o lucro de 35 mil que é isento, mas sim as operações quando você vender dentro do mês até R$ 35 mil. Vendeu mais que 35, todo o seu lucro vai ser submetido à tributação. Até aqui vimos como calcular o ganho de capital, qual o prazo do pagamento e como funciona o limite de isenção de 35 mil. Mas existe, por fim, mais uma informação muito elementar, que é o controle do custo médio de aquisição. Quem atua na prática com operações criptoativos sabe que ninguém compra unidades muito fechadas, 1 Bitcoin, 2 Bitcoins. As compras são super fracionadas, o investidor vai comprando ali de pouquinho em pouquinho, de satoshi em satoshi,
até fazer sua venda e colocar o lucro no bolso. Assim, quando você faz múltiplas aquisições, muitos investidores têm dúvida, quando vão realizar a venda, qual o valor que ele coloca ali no campo de custo de aquisição. Para fazer isso, é utilizado o método do custo médio de aquisição. Como funciona o custo médio de aquisição? Exemplificando, se você comprou um BTC por R$50 mil e depois você comprou mais um BTC por R$100 mil, acontece que você gastou R$150 mil no todo e você detém ao todo 2 BTCs. Então, para saber o custo médio de aquisição, você vai pegar o valor total que você gastou, 150 mil, e vai dividir por 2, que é o número de bitcoins que você tem, encontrando o número de 75 mil. Tiago, o que quer dizer esse 75 mil? Quer dizer que, na média, você pagou por cada bitcoin 75 mil reais. Assim, quando você for vender um bitcoin, você vai considerar como custo de aquisição, naquela fórmula do ganho de capital, o valor de 75 mil reais para verificar qual foi o seu lucro. Bem, pessoal, eu sei que é bastante assunto para aqueles que não têm uma familiaridade com a matéria, mas eu vou tentar recapitular aqui, fazer um resuminho muito rápido dos principais pontos. Primeiro, a gente viu como calcula o ganho de capital. O ganho de capital é o lucro que você obteve na venda. Ele é calculado pela fórmula valor da venda diminuído do custo de aquisição, aquilo que você gastou para comprar o seu criptoativo. Uma vez que você verificou qual foi o seu lucro, você vai aplicar a alíquota de 15% para verificar qual o tributo devido. E qual o prazo que eu recolho esse tributo devido? O último dia útil do mês posterior à sua operação de venda. Você vai entrar no site da Receita Federal, preencher uma guia DARF e efetuar o pagamento do seu imposto de renda. A gente viu também que o limite de isenção de 35 mil funciona como um radar, ou seja, sempre que minhas operações de venda superarem 35 mil reais no mês, todo o meu lucro será tributado. Então, não mantenha na sua mente a ideia errada de que o limite de isenção é de 35 mil reais de lucro. Não são os lucros de 35 mil que são isentos. Tá? São isentas as pessoas que vendem até 35 mil reais, considerando todos os seus criptoativos. E por fim, a gente viu como calcula o custo médio de aquisição. Se você faz várias aquisições durante o tempo, você vai somar tudo que você gastou para adquirir aquela espécie de criptoativo e vai dividir pelo número dos criptoativos. Tendo esse custo médio, assim que você vender uma unidade ou alguma fração do seu ativo, você vai considerar esse valor do custo médio de aquisição na fórmula do ganho de capital. Bem, meu objetivo aqui era passar bem no basics como funciona a tributação dos criptoativos. Espero que você tenha entendido essa parte, e se não entendeu, ficou com alguma dúvida, tem interesse em uma análise um pouco mais aprofundada, ou quer ver um conteúdo mais básico do que esse, sobre as bases do blockchain, do smart contract, qual o vínculo disso com o direito, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você pretende ver por aqui. Se você quer um aquecimento sobre os principais detalhes da declaração do imposto de renda envolvendo os criptoativos, eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela um outro vídeo que eu fiz falando sobre os principais pontos que você deve se atentar quando vai declarar o seu imposto de renda, naquela declaração que geralmente é em abril. Esse vídeo será atualizado assim que sair as normas desse ano de 2023, trazendo talvez novos códigos ou algo do tipo, mas a sistemática vai permanecer a mesma. É isso aí, muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção, um grande abraço e até a próxima.